Boa tarde, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindas a mais uma Canecada com o Talso. E hoje, o nosso convidado mais do que especial é ele, o Nightmare, o pesadelo de Curitiba. Palmas para o Nightmare, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelo convite, Talso, muito obrigado a todos que já estão nos acompanhando aqui. Estou muito feliz com cachorros ao fundo. Faz parte da sonoplastia, pô. Como é que você tá, cara? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço poder estar aqui com vocês hoje, nesta tarde maravilhosa. Aqui tá mais ou menos, tá meio fechado aqui o tempo. Não, quando eu digo tarde maravilhosa é só por estar na sua presença mesmo. Agora pronto. O tempo de Curitiba fodeu. Tá sempre feio, na real, né? Aqui é tipo, né? Não tem muito o que fazer. Nightmare, quando que você começou a jogar Hearthstone? Eu comecei em meados de 2015, se eu não me engano, de setembro, dia 17, para ser mais exato. Que isso, é mesmo? Dia 17 de setembro de 2015, completei 5 anos de Hearthstone este ano, inclusive. Parabéns, cara. O cara sabe o aniversário de... Mas como é que você sabe isso? Você foi pesquisar? Você foi procurar algum registro? Não foi exatamente pesquisar, mas eu na época, eu já competia no card game físico. Inclusive tem umas cartinhas aqui do lado. Então, eu já competia. E daí eu tava meio saturado tava quase 10 anos já nisso, card game físico. E daí eu peguei... Mano, quer saber, velho? Vou procurar uns outros ares. Tava tentando achar outras coisas. Eu já tinha passado por outros jogos online, assim. E daí uma amiga minha pegou e falou, já conhece esse jogo de carta? Você que joga carta? Daí falou, Hearthstone e tal. Eu conhecia a Blizzard, mas não conhecia o Hearthstone. Daí eu peguei e entrei neste dia e meio que nunca mais perdi a data, porque daí eu já fazia vídeos, não de Hearthstone. Você já fazia conteúdo... Eu produzo conteúdo no YouTube desde 2011. Mas você fazia vídeo sobre o que antes? Call of Duty, eu era jogador competitivo. Você jogou competitivo no COD e também em card game físico? Em card game físico. Na verdade, eu comecei meio que os dois meio que junto, assim. Eu fui lá pro Paraguai, comprei ali um Xbox 360 desbloqueado. Claro. E daí, nisso, eu peguei e comecei a conhecer o COD. Na verdade, eu conhecia a franquia como modo história, mas não conhecia a parte de jogos e tal. Daí foi onde eu abracei um pouco mais ali o Modern Warfare 2, mas jogando muito para aprender, mas joguei pouquíssimo porque já tava na transição pro Black Ops 1. Daí no Black Ops 1, dentro da Xbox Live, não existia esse competitivo igual é hoje, com times tal. Tinha os clãs, cada clã tinha suas divisões e jogabilidade, e daí eles entraram, os donos dos principais clãs da Xbox Live daquela época, entraram em contato, na época, acho que era Activision, que cuidava do Black Ops em específico, e solicitaram se poderia ser feito um campeonato brasileiro da Xbox Live. E você já estava aí nesse período? Eu já era um dos... na época tinha o dono, e abaixo do dono teria eu e mais 3 pessoas que comandavam os times. Eu era especialista em Search and Destroy e Headquarters. Você mandava bem? Você se destacava? Mandava bem. Eu era, assim, pra época, eu mandava bem, né? Hoje em dia tem cara muito mais absurdo, não tem nem como, acho, comparar. Mas pra minha idade, na época, 14, 15 anos, à frente, bem dizer, de um time, eu que comandava Search and Destroy completo. Tipo assim, eu conseguia levar o time inteiro dos caras sozinho, a ponto de um dos times adversários que tinha nosso, que era até uma briga meio grande... Um desses times, eu encontrei com um desses jogadores muitos anos depois, tipo, deve ter uns 5 anos que eu encontrei com ele. A gente trocou ideia sobre a parada, ele falou, velho, se eu te encontrasse naquela época, eu ia te quebrar na porrada. Primeiro desafeto do Nightmare, já com 14 anos. Não sei se foi o primeiro, mas lá eu criei bastante inimizade. Eu era, piazão, né, cara? 14, 15 anos, boca aberta pra caralho. É foda. Então, tipo, era muito. Mas enfim, só retomando o negócio, daí nisso... O pessoal conversou, a Activision falou, olha, não fazemos, nossos campeonatos é para PlayStation, sempre foi meio oficial PlayStation para campeonato, não é nem PC. Hoje em dia ainda, no PlayStation que é o campeonato oficial de COD, velho. Então, os oficiais mesmo, assim, pela Activision. E daí eles falaram, olha, a gente meio que libera vocês fazer, mas a gente não vai dar aval de tipo, tá dando um título, tá dando nada, porque para eles é outra linha. Mas eles falaram assim, façam, tipo, vai valer para vocês.
se todos os clãs participantes aceitarem que aquele campeonato brasileiro da Xbox Live vale. E daí teve um clã só que na época não aceitou, que era um clã literalmente de camper. Só jogava TDM camperando, a gente até tinha um ragezinho deles na época, pelo menos é a lembrança que eu tenho. E daí a gente jogou e a gente ficou em segundo lugar brasileiro dessa época da Xbox Live inteira. Já tinha um dinheirinho nessa época ou ainda não? Já, eu ganhei R$800 nesse segundo colocado. Pô, com 14 anos, claro que a né? gente tem que lembrar que tinham várias pessoas, né? São Exato. 5 jogadores, daí nisso eu tinha essa pegada aí e ganhei meus primeiros R$800. Tipo, naquela época, R$800. Porra, valia muito mais do que hoje. Porra, era muita grana. Daí eu peguei e fiquei todo uhul e tal, e daí acabei. Aí você comprou em card. Exatamente, aí que eu ia chegar. Você comprou em card game. E o que você jogava de card game antes do Hearthstone? Cara, acho que quase todo mundo no Brasil teve um pai que é o famoso Yu-Gi-Oh, né? No desenho. A gente não tinha noção de regra. A gente não tinha muita noção, a gente só jogava as cartas igual a gente via na primeira temporada do anime, mais ou menos. Eu não sabia sacrificar nada, eu só jogava os bichos. Exato. Você tem um Mago Negro, desce o Mago Negro. Sumam pra ele? Foda-se. E também essas regras, elas vieram na segunda temporada, né? A primeira que passou mais efetiva aqui, que é a do Reino do Duelista e tudo mais. Daí nisso, no que teve esse ponto, eu peguei e conheci essa estrutura, e daí eu fui numa loja que um amigo meu falou, lá tem carta, dá pra você ter carta. Daí eu falei, onde dá pra ter carta, cara? É um desenho, mano. Daí que foi ver de fato as cartas original, porque você tinha aquelas pequenininha, parecia o tamanho de um, sei lá, daqueles adesivos que vinha de chiclete. Era uma carta que você comprava na banca por R$2, vinha não sei quanto, bem pequenininha, super falsificada. E daí, beleza, eu fui nessa loja, que eu me tornei muito amigo do dono, super gente boa. Ó, o seu conterrâneo tá falando que aposta que é a Ichiban. Não, é a Meruro. A Meruro. Meruro. Mas eu já joguei Pokémon na Ichiban. Mas enfim, daí nisso eu peguei e fui lá, e daí obviamente a gente conhece mais o Magic, né? Você vê, pô, na loja 18 milhões de pessoas jogando Magic, daí eu olhei aquilo... E daí eu falei, qual que é o preço disso? Assim, o deck básico é tanto. O deck básico é R$10, agora o depois... Daí, tipo, você ia ver as cartas pra fechar um deck, tipo assim, nessa época, zero discernimento o que é meta, o que não é. Eu só vi o pessoal comentando isso, falando, não, porque essa carta joga muito e ela custa, tipo, sei lá, mano, R$300. Eu, o quê? Porque eu era moleque novo, já trabalhava desde os 14, mas ainda assim, tipo, o dinheiro não dá em árvore, né? Porra, daí eu olhava aquilo e falava, realmente, fiquei com um deckzinho daqueles basiquinho lá, trial deck, que eles chamam normalmente, e brinquei com aquilo e tal, mas acabei indo pra uma outra margem de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Era mais acessível pra época, não tinha todas essas 1000 regras que hoje tem pêndulo e tem não sei o que e tudo mais, e me empolguei nisso. Fiquei jogando um tempinho ali, jogava de Crystal Beast na época, talvez alguém pegue referência ou não, as bestas de cristal, e me empolguei ali. Só que mesmo assim foi aquela, sabe, tipo, jogando meio esporádico, eu não ia muito na loja ficar jogando direto e tal. Foi onde eu acabei me desvencilhando e a gente começou, eu e um amigo meu, começamos a assistir um anime chamado Card Fight Vanguard. Este Card Fight Vanguard me abriu a mente, assim, de estratégias de formas muito diferentes pela dinâmica do jogo, é um pouco diferente do que a gente está habituado. Então ele tem a front row, uma back row e todo um outro sistema de vida e pontos e coisa do tipo. E eu apaixonei naquilo, só que tudo é carta importada. Só que nessa época eu já tava um pouquinho melhor, já tinha emprego fixo há bom tempo. Dava pra tancar. Dava pra tancar mais tranquilo. Por mais que eu ainda fosse menor de idade, ainda dava pra pegar. Daí foi onde a gente começou a fechar cada um os decks, juntou com uma comunidade em Curitiba. E a gente começou a se ver, daí começou a surgir comunidade em São Paulo, Rio de Janeiro, não sei o que, não sei o que. E nesse eu foquei bastante e eu fui top 8 brasileiro do card game. Eu fui pra São Paulo disputar o brasileiro dele. Nice. Daí, nisso, a gente ficou jogando, só que começou a se tornar um pouco inviável manter o jogo, porque era muito caro, não tão caro quanto o Magic, mas ainda estava começando a pesar muito. E aí a gente meio que começou a morrer dentro da cidade, continuou, até hoje tem em São Paulo, é bem forte esse card game. Físico, no caso. E daí a gente meio que foi largando e daí eu migrei pro Pokémon. E daí joguei diversos regionais de Pokémon, quase qualifiquei para brasileiro, fiquei a 2 vagas de entrar, mas não consegui.
E fui jogando regional, viajando para campeonatos interestaduais e coisas do tipo, participando bastante coisa. E daí sempre competindo, tipo, literalmente toda semana eu ia, tipo, terça, quinta e sexta competir em campeonatos físicos, e daí final de semana a gente ficava treinando ou até competindo se tivesse um campeonato a mais. Então eu passava quase toda a minha semana, depois do trabalho, coisa do tipo, competindo lá. Nath era um homem competitivo, então. Eu era pra caramba, velho. Sempre fui muito competitivo quando era mais novo, velho. Ainda é, não? Não, hoje em dia o máximo que eu quero é só produzir conteúdo, velho. Porque eu larguei a competição, velho. Não... E você trabalhava com o que nessa época? Então, quando eu comecei naquele primeiro lá que eu falei e tal, que eu até ganhei os 800, eu trabalhava como servente de pedreiro. Aí mesmo em Curitiba. Exatamente, tanto que essa casa que eu estou aqui e tudo mais, eu ajudei a construir. Tem mão sua. Tem mão, então, mão minha, Legal. dinheiro meu, tudo que é possível tem aqui, velho. E depois? E daí, depois disso, eu tive com 18 anos daí, né, um emprego, que nem eu falei, mais fixo, assim. Eu peguei e fui para dentro de uma faculdade trabalhar como repositor. Repositor de estoque. Repositor de geladeira, do prato, de tudo que fizesse, eu fazia suco de laranja de manhã também. Então, eu meio que fazia quase tudo, só que eu sempre fui muito proativo nas coisas que eu faço. Eu sou tipo, mano, eu vou e não tem pique, assim, sabe aquele dia que tomei borocochô, mano? Pode crer. Dá com a cabeça e vai, não tem tempo ruim. Mesmo estando mal, não tem tempo ruim. E daí, nisso, eu peguei e acabei, tipo, em dois meses e meio, mais ou menos, eles falaram, olha, a gente quer que você vá pra frente de caixa, a gente quer que você atenda o público pra ficar. Então, meio que eu ganhei uma promoção super rápido, assim. Legal. Daí, eu peguei e fiquei um tempo ainda nesse do caixa, só que daí eu era obrigado a trocar de horário. E daí começou a conflitar umas outras coisas que eu tava tentando estudar, psicologia e tudo mais. E daí eu acabei meio que saindo de lá e peguei um outro trampo que acabou sendo pior para estudar psicologia. Eu parei com a psicologia e fiquei como o que eu chamo peão de fábrica, vulgo, né, ajudante de produção, linha de produção. Ah, você não chegou a se formar psicólogo? Não. Eu comecei antes de tentar, de fato, assim, eu comecei a estudar por conta. Eu conhecia a psicologia, comecei a comprar livro pra caralho, comecei a consumir. Nossa, mano, parecia um louco consumindo. Você via, eu tava lá, Freudzão, não sei o que, o Jung. E, mano, devorando a parada. E daí eu fiz, obviamente, que eu comentei off aqui, tipo, eu fiz Enem, fiz umas coisas e tal, mas não me saí tão bem nas notas de corte do Enem pra época, ainda tinha muita gente na minha frente, e em compensação eu passei em todas as faculdades de Curitiba. Só que nenhuma dava bolsa, era pra eu, pelo menos, pagar uma parte. Entendi. Então eu conseguiria entrar em qualquer faculdade, mas eu não tinha grana pra pagar. Entendi. Daí entrou naquele mérito. Vou pra onde? Eu falei, preciso ter uma renda ou melhorar. Daí tem uma empresa que eu trabalhei, que é a Trombini, volta e meia eu tô com uma camisa da Trombini, que eu tenho uma técnica ainda, que é muito boa a camisa, cara. Eu trabalhei lá, tipo, já fazem anos e a camisa nunca... continua aí ainda? Continua aqui, nunca rasgou. As camisas mais top que eu já vi do Brasil é dessa empresa, da Trombini, de Curitiba. Exato. E aí, o que acontece? Nisso, nessa estrutura de coisa, eu peguei e falei, vou entrar nessa daqui, nessa empresa, mesmo que no começo vai ser puxado, eu entrando aqui, eu tenho chance de crescimento dentro dessa empresa. Então, se eu conseguir chegar a uns 2 cargos acima em uma média de 2, 3 anos, eu vou ter um bom salário que eu vou conseguir pagar minha faculdade. Enquanto eu tenho minhas coisas. Essa foi a minha linear. Eu entrei lá, fiz 2 processos seletivos durante esse período, eu fiquei uns 2 anos lá, mais ou menos, e conforme abriu, eu ia tentando. Tinha que fazer prova escrita, depois prova MPC e tudo mais. Cheguei em todas na prova final. Só que na prova final, vulgo a entrevista tete a tete. Só que sempre tinha um burburinho entre... Eu chamo de peão porque eu também era peão lá, tá? Tipo, não é ofensivo, Sim, tipo, é o jeito que a gente se chamava. Daí, tipo, sempre tinha um burburinho de, tipo, o fulano que tá na final lá, que não era eu, no caso, olha, é meio que brother do supervisor que escolhe a vaga. Esquemas, assim, né? E daí, cara, as 2 vezes que eu participei, foi isso, aconteceu, não tô tirando mérito do cara nem nada, mas outras pessoas aconteceu a mesma coisa que eu não tava participando, sempre quem era o peixe que a gente chamava, o cara que já tava meio que engatilhado, o
cara sempre dava um jeito de pegar, às vezes. Ele tinha nota melhor e tudo mais. Sim, acontece, né? Acontece, a gente sabe que isso é normal de acontecer, faz parte, só que isso me deu uma puta de uma brochada, né? Porque daí, pô, querendo ou não, eu ralava pra caralho, pra você ter uma ideia. Eu já tenho um peso de, tipo, hoje eu tô com uns 60 quilos mais ou menos. Nessa época eu tava com uns 56. Eu entrei lá e eu fui parar pra quase 45. Nossa, cara. Porque é um trabalho com maquinário pesado, muito quente dentro de galpão. Então nossa, eu era sugado, assim, eu fiquei pele e osso, assim, nesses anos. Eu parecia um esqueleto, literalmente. E daí nisso, eu peguei e falei, cara, tô 2 anos aqui, tô fudendo meu ombro, comecei a fuder meu ombro. E falei, cara, não tá dando, talvez eu tenha uma oportunidade na próxima vaga, que é daqui 3 meses, mas eu já não tinha cabeça. Meu setor ia ser encerrado, ia ser encaminhado. A sua cabeça estava encaminhada para outras coisas, né? Daí eu peguei e falei, cara, quer saber, mano? Eu vou abortar essa missão da psicologia por enquanto, se um dia der, deu, e vou focar em outra área. Primeiro eu quero sair daqui e me recuperar, descansar um pouco, recuperar um pouco, porque eu não tava bem de cabeça, mesmo tendo estudado psicologia, ainda tava precisando alinhar algumas coisas, e fisicamente estava muito mal. Daí eu peguei e saí de lá, eles estavam fazendo, quem quisesse sair, tipo, recebia, né, tipo, poderia ser não movido para outro setor, apesar que eles falaram, não, a gente quer, você trabalha bem, fica, eu falei, não é para mim mais. Aí a criação de conteúdo, começar a trabalhar com o jogo, foi esse período, assim, de você tentar se recompor. Não, então, se eu não me engano, nessa época eu já estava na Trombini lá, mas eu comecei a produzir conteúdo mesmo, foi no COD, eu jogava o CODzinho em paralelo com essas coisas, e eu gostava de fazer momentos, que nem se hoje você entrar tem Quick Scope Moments, não sei o que, uns negócios, trick shots, negócios, eu não era desse, mas eu era de pegar momentos assim, pô, tinha partida que eu matava, sabe, tipo 50 sem morrer, era coisa assim. Então, tipo, eu tinha bom posicionamento, eu tinha coisa, eu pegava clipes, fazendo kills, fazendo coisas. Tomahawk que tipo, você joga uma faquinha pra cima e você acerta o cara saindo do spawn, porque você sabe o pixel certo de jogar. Eu era rato nesse nível, cara. Bom, vamos encerrar a parte que eu preciso fazer no começo do Hearthstone, que eu já vi que o Knight gosta de falar de coisas que a gente vai querer explorar. Então, ó, vamos lá. Falando conquistas iniciais do Hearthstone, você se lembra da tua primeira vez que você chegou no Lenda? Primeiro herói dourado, assim? Lembro, e tem até uma história inusitada com esse negócio aí. Eu comecei, como eu falei, 17 de setembro, então eu joguei meus primeiros 13 dias, tipo, meio que aprendendo o jogo, né? Apesar de já ter a bagagem de card game. Na sequência, o meu primeiro mês inteiro de jogo, que eu joguei os 30 dias, vamos dizer assim, eu peguei meu primeiro rank 5 e o segundo mês foi meu primeiro Lenda, completamente free to play, sem gastar um centavo nem nada. Com um deck super adaptado de Face Hunter da época. Ó, Naitão ama o Garrosh, o João falou aqui. Não, eu sou não, o Garrosh não, eu gosto de guerreiro, eu odeio o Garrosh pela lore do WoW. Você usa a skin do Magni, né, que eu já... Então, e eu sou Horda, velho, eu odeio Aliança. Mas antes, quero fazer uma pergunta muito simples. Você acredita em Deus, Nightmare? Cara, depende, bem específico. Depende do dia. Depende do que especificamente? Qual Deus nós estamos falando? Ué, o que você acreditar ou não. Não, então, mas aí que tá a parada. Tipo, eu não sigo nenhum dogma, nenhuma religião, eu não sigo nada que é ditado pelas pessoas. Eu acredito que exista uma divindade que pode ser nomeada como Deus ou não, depende da interpretação de cada um. Tá. Eu acredito em coisas desse tipo assim, mas eu sigo zero dogmas que pessoas criaram. Mas você pensa sobre isso? É alguma coisa que coordena ou que conecta ou que faz o quê? Que julga? Não, na minha concepção é um ser maior que rege, tipo, o nosso... Não vou dizer o universo, assim, mas, tipo, o que acontece aqui pra gente. Não que ele dita se isso vai acontecer ou não. Tá. Não que, tipo assim, meu futuro tá cravado e segue essa linha. Mas é um ser, não é uma energia, não é uma coisa assim. Não, você pode considerar uma energia, que nem eu falei, depende. Tá. Se você for talvez pra um lado budista, seria muito o quesito de força, pensamento e coisas, e depende. E realmente eu estudei bastante sobre várias religiões. Inclusive até, tipo, sobre satanismo, inclusive. Então, tipo assim, eu estudei todas pra entender o que cada uma vinha, qual que era a origem de cada uma histórica, por que seguia aquele ritmo, por que o cristianismo é tão baseado, por exemplo, no conceito da mitologia, esqueci o nome dela, da egípcia,
Por que tem tantos pontos que foram só adaptados para ficar melhor para o Ocidente? Enfim, são coisas que eu já procurei estudar por conta própria. Mas você se conecta com isso pessoalmente? Tipo... Você reza, você pede alguma coisa ou não? Então, particularmente, não. Eu não sou uma pessoa que fica, tipo, sei lá, me abençoe, o negócio, não sei o quê. Se alguém falar pra mim, pô, Deus te abençoe, eu vou devolver, eu vou falar, Deus te abençoe também. Entendi. Eu não tenho essa pira errada de, tipo, não sabe, esses bobeiragens. O ateu militante. Não tem porquê, se a pessoa tá te desejando bem, deseje bem a ela, velho. Não tem porquê ser diferente. Mas eu não tenho muito esse pensamento, essa pira, assim, tipo, que o destino está travado ou qualquer coisa do tipo. Eu tenho muito essa linha básica de, tipo assim, existe algo que eu acho que no meu discernimento, na minha vivência, independente se as pessoas acreditam ou não, de coisas que eu já vi, de coisas que eu já presenciei, por ter uma família que tem um lado sensitivo muito alto. Então, coisas que eu já vi e tal, existe algo a mais. Você viu fantasma? Em parte. Não esse fantasma que você vê em filme, assim, mas coisas semelhantes quando eu era mais novo aconteceu bastante. Uma coisa mais ligada ao espiritismo, assim, por exemplo. Tipo, não, o espiritismo ele pega num lugar, tipo, ele coloca que eu tenho um lugar super bonito e tudo mais. É mais uma linha próxima do que a gente diria que eu acho que o budismo entrega mais próximo do que é. Tá. Aquela parada, sabe? Tipo, o conceito de obsessão, tipo, o teu espírito ficar preso a algo que você tem na Terra, e aquilo consome, você não evolui, vamos dizer, no sentido de progredir e ter uma reencarnação, por exemplo. Entendi, uma filosofia... Ponto de pontos, assim, tipo, assim, já vi coisa mais pesada, assim, que... para uma religião cristã seria equivalente a ver um demônio, mas daí, tipo, entra muito nesse ponto de só acredita, se não, então não julgo. E então você tem medo do que, Nath? Sendo sincero? A aranha. Eu tenho aracnofobia. Engraçado, o cara falou, não, já vi coisa que pode ser igual a um demônio, tem medo do quê? De aranha. Mas aí tá a parada, velho. Tá ligado? Tipo, porque quando você tá nessa parada, tipo, obviamente, você tem o medo de você estar vendo algo que você não tá acostumado, alguma parada, mas, tipo, aquela parada dificilmente vai te fazer mal. Não é igual, tipo, um filme canta que, meu Deus, vai ter uma possessão pra te assassinar e funciona de outra forma, cara. Funciona numa parada mais, tipo assim, velho, você tem uma parada muito negativa com você. Não quer dizer que você tá possuído, não quer dizer. Às vezes é uma mágoa, às vezes é alguma coisa que ficou com você, e aonde você tiver uma brecha no teu corpo, entenda, tipo, na tua energia, isso vai meio que afetar ali, tá ligado? E, tipo assim, vou citar um exemplo bem básico, assim, tipo, você fuma. Qual que é o órgão? Alterei aí. Qual que é o órgão que mais, teoricamente, você está prejudicando por conta própria? O pulmão. Seu pulmão. Então, meio que algum tipo de energia que pode estar ali, ela vai afetar isso. Então, vai afetar esse teu ponto, tá ligado? Entendi. Enfim, eu entraria no mérito, nossa, a gente ia ficar horas pra conversar, mas... por cima essa estrutura, então às vezes nem sempre um mal que te acomete é 100% só, tipo, um mal de alguma coisa, pode ser outras coisas, depende, tipo, muitas vezes a pessoa é muito nervosa, ela tá ligada a esse âmbito de nervoso, de ira, de não sei o quê, normalmente, se você pegar pela linha médica, você vai ver que a pessoa tem uma gastrite, um refluxo, um negócio, mas essas energias que ela cativa ali podem fazer isso se tornar algo muito mais eminente, muito mais forte, passar do tempo, entendeu? Justo. Você teve uma boa infância, Nath? Tem saudade da escola? Olha, eu tenho um pouco de vergonha da minha infância, não pelo que eu passei, mas pelo que eu proporcionei. Você era um bulinador. Eu era bully. Assim, eu não era aquele bully master, meu Deus, e tudo mais, mas, cara, eu já taquei gente em lixo. Que isso? Já peguei, sabe, ficar zoando o nerdão. Sabe, eu era o cara do fundão que ficava, tipo, cagando pro que o professor tava falando, tacando bolinha de papel nos outros, dando elasticada. Você tava elasticada? Elasticada o elástico no dedo, né? No dedo. Tá.
Pegava, Cacete. pô, eu pegava isso, tipo, pô, hoje eu quero gasear uma aula, eu saía da sala, sei lá, tipo, já aconteceu isso, esse caso deu merda em específico, a gente, tipo, tive a primeira aula, era educação física, a gente queria jogar bola. As outras 4 aulas eram português, a gente não tinha saco pra aguentar. Eu peguei, entrei na primeira aula, joguei futebol, pulei o muro do colégio, eu e mais, acho que 30 da sala, não é meme, tipo, conseguimos convencer a galera pra maioria sair, metemos o pé pulando os bagulhos. E tem que lembrar que, gente, eu cresci numa invasão, né, e tudo mais. Até hoje eu moro no mesmo lugar. Então, o colégio de bairro não era aquele colégio bonitinho e tal. Aí vocês Era meteram colégio o que o pé. pessoal levava faca, velho. Então, É colégio que o quê? o pessoal levava faca pro colégio. Ah, eu ouvi vaca. Eu falei, mas como vai levar uma vaca pra escola? Levasse vaca, eu ia falar, tô na roça. Mas daí o que que acontece? Nisso, a gente saiu, só que pela primeira vez em algum tempo do ano, o professor fez chamada naquele dia. A professora de português meio que estranhou que tinha pouco aluno e pediu a presença do outro professor. No outro dia tá mais da metade da sala na frente lá da diretoria respondendo coisa. Nossa, essa daí foi foda. Ó, velho. parabéns aí pra diretoria que bota educação física como primeira aula pra criançada, velho. Como é que. Depois que todo mundo correu, pulou, tá em 220, agora vamos estudar gramática na sala de aula. Porra. E você, como um bulinador, falando em português, você já falou com as pessoas que você zoava, você chegou a ter essa oportunidade? Porque é uma coisa que acontece, né? Na vida de quem faz o bullying. Sim, sim. Tipo, não todo mundo, acho que é difícil, né? Porque tem muita gente que, pô, entra num período específico, a E gente não nunca mais participa, tem, né? hoje, mesmo que hoje em dia com redes sociais, nem sempre a gente acaba tendo, né, o contato ou pega. Mas assim, eu vou dizer que hoje já deve ter sido mais de 10 pessoas que eu encontrei que eu me desculpei de alguma forma ali, velho. Porque Que eu fica peguei. uma coisa, né? Fica uma. Depois que a gente É, cria consciência. é que aquele negócio, quando você é moleque, é muito no foda-se. Tipo, eu vou fazer, eu vou acontecer, vou, pá, não sei o que, sou descolado. Pô, imagina o que é pra um piá, não, piá a gente chama de menino aqui, pra um piá que tá no seu primeiro ano, ter as meninas do terceiro ano indo fazer torcida pra você quando você vai jogar vôlei, velho. Então isso é um ego que você vai suprindo ali, você vai, porque eu sou, porra, cara. É normal, tipo, quando você é mais jovem, você não tem a cabeça boa. Tipo, quando você é adolescente e você acha que você tá certo, você tá errado, porque você não vai tá certo. Você vai ver anos Você depois. brigava muito, Night? De soco, Cara, de mão? Era. Eu não era tão brigão no começo, mas eu tive uma situação que meio que girou a chave. Eu era muito de boa, que nem eu falei, nessa quinta série o pessoal furava pneus, caralho, eu era meio quietão, no máximo brincava, escutava um rap, pá, não sei o quê. E daí nisso aconteceu uma situação meio complicada, um moleque pegou e falou assim, mano, eu vou te quebrar na porrada. E tipo, assim, eu era um bobão, eu tinha acabado de chegar na quinta série, cara, tinha 1000 matérias, um cara vira pra mim e fala, vou te quebrar na porrada, eu olhei e fiquei, caralho, fudeu. E daí, o que um moleque faz, assim, nesse caso? Eu não tinha como chamar um amigo, eu não tinha amigo mais velho. Eu tinha toda a galera da minha idade, era todo mundo ia apanhar junto só. Eu peguei e falei, cara, o que eu faço essa com a minha cabeça de 11 anos? Solidariedade, né? Tem que apanhar Eu vou junto. ligar pro meu pai. Fui lá no 9090, né, pra cobrar. Falei, ô pai, estão querendo aqui me bater, velho. Daí meu pai chegou lá, pá, todo na saída, né? Você vai encostar no meu filho aqui, não sei o que. Ele foi tirar satisfação com... Foi, meu pai é bicho, meu pai é meio treteiro também. Eu e meu pai me parecia nesse ponto. Daí, tipo, ele chegou lá e tal, não sei o que. Daí o Pia meio que deu uma recuada. E daí, beleza, ficou de boa. Só que do que eu tava indo, teve aquele discurso motivacional do pai dos anos 70, né? Pegou aí aquele negócio, não criei meu filho pra ser um banana. Sim. E daí, tipo, aquilo dá meio um choque, dentre outras coisas que aconteceram, que eu prefiro não entrar nos pormenores, né? Mas daí ele, naquele dia pra frente, ele falou, olha, se você apanhar na escola, vai apanhar em casa. Daí, já fiquei naquela de, beleza, Sangue nos olhos. Então você quer um filho bom do bagulho? Daí que eu comecei por um caminho meio torto, às vezes. E começar a ser não só mais bullying, mas entrei no Muay Thai, entrei no Jiu-Jitsu, tá ligado? Sim. Fazia, tipo, eu não tinha como pagar, mas falava com os mestres, com os instrutores, eles ensinavam, os amigos. Dava os pulos. Dava os pulos pra aprender. Eu fiz 4 anos de Muay Thai, 2 de Jiu-Jitsu.
E dali pra frente, apanhei, óbvio, mas bati muito Já mais do que sabia apanhei na bater. escola. E qualquer coisa eu ia pro soco, não tinha meio tempo assim, tipo, começou um negócio, tipo, tá na sala, o cara pegou e meio que deu uma zoada, deu um negócio, não gostei, eu já virava pra cima, jogando carteira pro lado e indo pra cima do cara, velho. Meu Deus. Tipo, eu acabei puxando muito uma linha muito agressiva por causa dessa parada, que foi coisa que com a psicologia eu aprendi a Você entender. realinhou alguma coisa aí. Não, realinhei tudo, velho. Ah. Tudo.